Graça e paz, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Irmãos queridos, hoje vamos falar sobre um assunto bastante polêmico, controverso, que tem sido debatido ao longo dos anos, dos séculos, na verdade, que é sobre a predestinação, eleição e predestinação. E o título desse nosso estudo é A Bíblica Doutrina da Predestinação. Você vai encontrar no YouTube pessoas que desconhecem e que até são contra essa verdade bíblica de Deus, e colocando até nos seus títulos a diabólica doutrina da predestinação. E muitos ainda raivosos contra Calvino, por exemplo, anunciam que é uma religião, uma seita e algo dessa natureza. Primeiramente, eu já falei, eu vou repetir, que eu não gosto desses títulos, como é que chama? Você é calvinista, você é arminiano, desses rótulos, né? Eu gosto de ser denominado como um pecador salvo por Jesus, um cristão. E como cristão, nós temos que analisar as escrituras na sua íntegra, buscando o conhecimento e aplicar o conhecimento e ensinar o conhecimento. Fui chamado para pregar o evangelho, para anunciar o evangelho, então eu tenho feito isso, tenho buscado fazer isso ao longo dos meus 50 anos de vida, uma boa parte dele. Maior parte deles. Então, o que acontece? Por falta de conhecimento, as pessoas falam aquilo que outros falam e um outro fala, aí começa então a multiplicar a ignorância quando se ensina, quando não fala com o ensinamento bíblico ou em qualquer outra área da ciência ou de outras artes ou de outras situações, falam coisas que não sabem. Mas dentro da Escritura Sagrada, dentro da teologia bíblica, nós temos claramente a doutrina da predestinação. E eu quero que você observe comigo, no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4, vamos passear um pouco pelas Escrituras, e vamos ver aqui algumas coisas interessantes. Eu tinha gravado esse vídeo ontem à noite, assim que eu cheguei do plantão, mas o áudio não foi, então eu tive que trazer tudo aqui para a minha sala, para gravar agora de manhã. Então eu tento fazer o que eu posso no meu tempo livre. No pouco tempo livre que eu tenho, eu procuro me dedicar a estudar e a ensinar as Escrituras. Olha o que diz Efésios 1 e 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu, verso 4, nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele e em amor. Deixa eu parar aqui. A primeira coisa que as pessoas que não conhecem essa doutrina, que negam essa doutrina e que combatem essa doutrina, eles dizem, de bate pronto, você fala uma coisa, ele já vem com aquela máxima. Então, uma pessoa eleita pode pecar à vontade, pode viver no pecado, pode viver onde eu ou qualquer outro pregador sério, bíblico, centrado na verdade, está dizendo ou disse que ser um eleito é a autenticação para viver numa vida de pecado. Em lugar algum você vai encontrar um pregador honesto e sério para falar isso, e em lugar nenhum das Escrituras você encontra esta frase: você eleito pode viver em pecado. Só observe o versículo 4. Como também nos elegeu nele, em quem? Em Cristo. Se elegeu em Cristo, a eleição tem um filtro, vamos chamar assim, uma base, um local, uma máxima. A eleição é em Cristo. A Bíblia nos informa que ele é o sumo sacerdote das nossas confissões e também é aquele que é o sumo sacerdote que tudo foi tentado, porém sem pecado. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Nele não há pecado. Jesus disse certa ocasião para aquela multidão que os perseguia e afrontava, dizendo: quem me convence do pecado? Ou seja, quem pode me apontar algum pecado? E tudo foi tentado, porém sem pecado. E fomos eleitos nele. Para viver em pecado, o texto diz, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. O que é santo? É separado. Então aqui tem uma máxima, é separado para Deus e separado por Deus. Primeiramente por Deus e para Deus. Então não existe essa conversa de que se você é eleito, você é destinado à salvação, não importa o que você faça, você vai ser salvo. Não, é o contrário. Você é pecador, morto em ofensa e pecado. Não importa o que você tenha feito, Deus te elegeu e predestinou. Vou falar o tempo aqui. E por essa razão, ele vai nos levar a esta vida aqui, santos e irrepreensíveis diante dele. Note bem,
Não é diante de Calvino, ou diante de Lutero, ou diante de qualquer instituição organizada com CNPJ, não, é diante de Deus. Note bem, para não falarmos aquilo que o texto não diz. Em 1 Pedro 15, 1, 15, 16, está escrito assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ora, nossa maneira de viver tem que ser uma maneira santa, piedosa, devotada ao Senhor, embora ainda tenhamos a presença do pecado, mas vencemos o pecado por Cristo, em Cristo, porque fomos eleitos nele, porque ele morreu na cruz. De natureza, que essa vida agora é uma vida de santidade para Deus, separação para Deus. Quem ama o pecado, quem quer viver no pecado, quem quer usar deste artifício para dizer que pode fazer o que quiser porque ele é eleito mesmo, ele não nasceu de novo, ele não entendeu a eleição, provavelmente não é um eleito, certamente caminha passos largos para o inferno. Essa conversa, aí sim é uma conversa diabólica. Essas frases, essas máximas aí sim são máximas diabólicas e tenebrosas. A Bíblia nos informa, em Efésios 2:1, ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, no qual vocês andavam antes no curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e éramos por natureza filhos da ira. Filhos da ira. Agora, em Cristo Jesus, que pela graça nos salvou, somos feitos filhos de Deus. Note bem, Colossenses 1:13. Ele nos libertou, Deus Pai, do império das trevas, e transportou para o reino do seu Filho amado, para o Filho do seu amor. Ou seja, agora somos dele, no reino de Cristo, mortos em ofensa e pecado, mas vivificados pelo Senhor, estamos em Cristo Jesus. Então, para começar essa nossa palestrazinha aqui, nosso estudo, nossa meditação, eu quero que fique bem claro: eleição não é autenticação para viver uma vida promíscua de pecado, dissoluta, retrógrada e carnal e assim por diante. É uma vida de santidade, de separação para Deus. Não existe essa de que, bom, eu sou eleito, eu posso fazer o que eu quiser, que eu vou para o céu mesmo. Não. Não vai nessa conversa, que essa sim é uma conversa diabólica. Preste bem atenção no que diz em Romanos 6. Olha só o texto de Romanos, um texto longo, até se você quiser ler depois tudo, eu te aconselho a fazer isso, mas eu quero ler do versículo 1 ao versículo 6. Romanos 6, de 1 a 6, diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós, que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele no batismo da morte, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Verso 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Se prestar atenção aqui, é um texto maior, que vai fazer uma ligação com o capítulo anterior, falando da paz em Deus, etc., da justificação em Cristo. E quando você chega nesse capítulo, você pode ler ele todinho, né? Eu te aconselho a ler Romanos inteiro, mas o versículo aqui deixa bem claro, versículo 4. Assim também nós andemos em novidade de vida. Ou seja, vamos viver no pecado, nós estamos mortos para o pecado. O homem tem pelo menos 3 tipos de morte: morte física, morte em pecado e morte para o pecado. E também, claro, evidentemente, por causa da morte espiritual em pecado, a morte eterna. Então, 4 que eu falei, né? Então, a morte física é essa natural que você conhece, todo dia morre gente. A morte espiritual é aquela que a pessoa nasce morta, morto em ofensa e pecado. A morte para o pecado é aquela que o homem é salvo por Cristo, ele morre para o pecado e nasce de novo, e tem então novidade de vida em Cristo, não quer mais viver no pecado. E a morte eterna é aquela que a pessoa rejeita o evangelho, parte para a eternidade sem salvação e vai se dar conta no juízo final, morte eterna. Então vamos deixar bem claro, a doutrina bíblica da eleição, da predestinação, não tem nada a ver com uma autorização,
como uma autenticação, como um consenso para que se viva uma vida de pecado. Muito pelo contrário. Deus nos chamou, separou para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Agora voltemos para Efésios e vamos ver aqui uma matemática muito simples aqui que as pessoas não leem, não observam, ou são desonestas em não querer ler e buscar o entendimento, ou a mente está cauterizada, enfim, vamos lá. Voltando ao versículo 4 de Efésios 1. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Presta bem atenção. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Olha a ligação. Nos elegeu antes da fundação em Cristo, para o segundo beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória, de sua graça, que nos fez agradáveis a si no amado. Lembra que eu falei? Morto em ofensa e pecado, o homem em pecado, Deus abomina o pecado, abomina o pecador, mas ama com amor que você não consegue compreender a grandeza de tal maneira. Por quê? Porque o amor do Pai no Filho, o Filho... Nesse projeto que Deus elegeu, predestinou, o Filho executa na cruz, o Espírito Santo aplica no coração dos eleitos, de maneira que este amor aqui é derramado, conforme eu falo em Romanos 5, versículo 5, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então essa ação gloriosa, você vê que Deus nos faz agradáveis a si, no amado. Você observou? Predestinados, versículo 5, predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si. Olha bem. Versículo 6 agora. Para louvor da sua glória, da sua graça, que nos fez agradáveis a si, no amado. Para si e a si, no amado. O amado é Cristo. Lembra que eu falei? Nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado, do Filho do seu amor. Note comigo Efésios ainda aqui, 4, verso 32. Olha bem o que diz, capítulo 4 de Efésios, versículo 32. Antes, seres uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Note isso, guarde isso. Esse grande mistério da eleição e predestinação, esse grande mistério do amor de Deus derramado, o amor do Pai no Filho, o Filho no Pai, que é derramado sobre os eleitos, de maneira que, você lê lá em Hebreus, eu vou ler daqui a pouquinho, algo assim fundamental para a nossa compreensão. Olha só o versículo 5 capítulo 5 agora de Efésios, versículo 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou. Andai em amor, porque Cristo nos amou. E se entregou a si mesmo por nós em oferta de sacrifício a Deus em cheiro suave. Está vendo o homem morto em ofensa e pecado? O amor derramado nos nossos corações pelo Espírito que nos foi dado, Cristo nos fez agradáveis ao Pai pelo sacrifício da cruz. E o verso 2 do capítulo 5 diz que em cheiro de agradável ao Deus, nosso Senhor, ele nos faz então de maneira agradável, uma oferta agradável, né, a Deus, em Cristo. Por isso que nós falamos dessa verdade em salvação de Deus em Cristo, através de Cristo, pelos méritos de Cristo, para a glória do seu santo nome. Então, olha só o versículo 6. Para louvor da sua glória e de sua graça, que nos fez agradáveis a si, no amado. Então nós observamos que ele nos dá esta salvação. Então não quer dizer que você é um eleito, um predestinado, você pode viver. Não, você vai ser agradável a Deus. Como ser agradável a Deus se não estiver em Cristo? E como ser agradável a Deus estando em Cristo e estando em pecado também? Como ser agradável a Deus dizendo viver para Deus, para Cristo e vivendo em pecado? Não há conexão nisso. Não há como acontecer isso. Isso aí é, sim, um grande erro. Isso é uma ideia realmente diabólica. Isso não condiz com a verdade das Escrituras Sagradas. Então, vamos observar aqui algumas verdades sobre essa doutrina que precisa ficar clara na mente das pessoas para que elas possam compreender, ter paz no coração, viver uma vida reta, íntegra, piedosa e saber que Deus é o Senhor e soberano para fazer o que quer de uma mesma massa, fazer vaso para honra e vaso para desonra. Eu ainda vou gravar outros sermões, outros estudos sobre o livre-arbítrio, essas coisas, para ficar mais claro isso que eu estou dizendo aqui hoje. Hoje eu não vou fazer isso, nesse vídeo não, mas vou fazer em outra ocasião. Observe comigo. Quando que foi? Vamos falar aqui algumas verdades.
o princípio, o propósito, a motivação e o resultado. Princípio, propósito, motivação e resultado. Quando começou? Princípio. Vamos lá. Romanos 8, verso 29. Vamos ver aqui em Romanos, capítulo 8. E o versículo 29. Olha o que diz. Porque dantes, os que conheceu também, os predestinou. Deixa eu parar aqui. Depois eu vou continuar o versículo. Porque eu vou ler 28, né? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Para que esse conhecer aqui, querido, não é o conhecer de, oi, tudo bem, eu te conheço, né? Você fulano, não. É o conhecer de relação de intimidade. Dantes, Deus é o Senhor. Meu irmão, não pensa em Deus como o seu vizinho, seu amigo, seu pastor, não. Tenta, pelo menos, pensar em Deus alguém extremamente glorioso, infindável em glória, poder, majestade e soberanias, que não se compreende. A eternidade toda não vai ser possível compreender a Deus. Mas o que ele nos dá nas suas escrituras é suficiente. A Bíblia Sagrada não é exaustiva no conhecimento de Deus, mas a Bíblia Sagrada é suficiente para que o seu povo, para que a humanidade saiba que é um Deus que é soberano, que tem os seus decretos. Eu vou falar mais um pouquinho daqui a pouco. E ele conheceu, e os que dantes conheceu, predestinou. Então o amor de Deus aqui, nessa relação íntima aqui, que eu não sei explicar, que a Bíblia deixa bem claro que ele fez, mas não mostra exatamente como ele fez, porque é um plano eterno, passado. Quando você fala em Deus, né? Você fala não só em Deus que é infinito, mas em infinitude. Outro dia o pastor Cleilson falando sobre isso, achei muito interessante. Não lembro agora qual o sermão que ele falou. Ele tem muitos sermões muito bons. Eu até aconselho você a se inscrever no canal do pastor Cleilson. É um amigo pessoal e biblicamente correto. Então, infinitude, você tem o quê? Nós somos infinitos, nós nascemos, agora vamos para a eternidade. Né? A gente fala de eternidade passada, presente e futuro, né? De eternidade a eternidade e tal. Mas nós falamos em Deus de infinitude, porque não tem princípio, não tem fim. Né? E como você vai compreender a mente desse Deus? Nós temos a mente de Cristo. O suficiente está aqui para nós, as Escrituras Sagradas. Temos que perscrutar, temos que buscar nessas Escrituras para termos o conhecimento. Porque os que dantes também conheceu, predestinou. Conheceu que o amor, relacionamento, intimidade, não sabemos, não entendemos o porquê que salvou uns e não salvou outros. Ele pergunta, todos vão para o inferno? Não. Todos vão ser salvos? Também não. Eu mereço ser salvo? Eu, falando de mim agora, mereço ser salvo? Claro que não. E eu conheço a minha vida, eu sei da minha história de pecados, de erros, de falhas, de quedas, plural. E não mereço. Mas graciosamente ele me socorre, ele me salva. Graça e misericórdia, já falei e vou repetir, graça é favor imerecido para ele socorrer, para salvar perdidos pecadores que não merecem o céu, que merecem o inferno. Então isso é graça, eu mereço o inferno e ele me dá o céu, a salvação. E o que é misericórdia? Eu mereço o inferno e misericordiosamente ele me dá aquilo que eu não mereço, que é o céu. Ponto. Então quando foi? Qual é o princípio? Antes da fundação do mundo, porque o que dantes conheceu também predestinou, como nós vemos em Efésios, antes da fundação do mundo. Observe só o que diz, eu vou só citar aqui, não vou abrir a Bíblia para ler, dois textos falam em Apocalipse 13:8 e Apocalipse 17:8. Fala sobre um momento de perseguição, de luta, de terrível assolação, na grande tribulação, daqueles que não vão adorar a besta. Aqueles que vão adorar a besta são aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. O Cordeiro que morreu antes da fundação do mundo. Vou ter que ler, né? Apocalipse 13. Tô facinho aqui. 13:8. E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. A besta que viste, 17:8, foi e já não é, e há de subir do abismo, irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era, e já não é, e que ainda é. Pronto, qual que é o ponto que eu quero falar com vocês? Que pessoas que não têm o nome escrito desde a fundação do mundo. Né? Você entendeu o propósito de Deus? Eu sei que eu posso estar sendo um pouco mais profundo aqui, querido,
mas o seu nome no livro da vida não foi escrito quando você levantou a mão cansada, depois desviou, aí você voltou e o pastor orou, Senhor, reescreve o nome dele no livro da vida. Não tem isso, meu irmão. Deus determinou, Deus decretou soberanamente, e seus decretos são firmes. Não tem essa conversa no dia que eu aceitei Jesus, no dia que eu decidi por Jesus. Não tem isso. Vou chegar nisso daqui a pouco. Então, de antemão, Salmo 139, 16 fala assim, que seus olhos me viram ainda informe, o corpo informe, ele conhece todas as coisas. 1 Samuel 16, 7 diz o Senhor, a palavra dele, que Deus não vê como vê o homem. Observe só alguns textos que nós vamos falar agora sobre essas verdades. Um deles está em 2 Timóteo 1 e 9. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Vou ler só o 9, tá? Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Você está vendo onde foi isso? Antes, de antemão, na eternidade, nos seus planos eternos, nos seus decretos eternos. Então, mas segundo o seu propósito, o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo, não esquece de Cristo, sempre em Cristo, antes dos tempos dos séculos. Vamos ver outro texto? 2 Tessalonicenses, Tessalonicenses 2, 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé na verdade. Desde o princípio, em santificação, ou seja, não vai viver no pecado, e em verdade, não vai viver na mentira, a verdade é Cristo. Está entendendo aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo aqui com poder? Olha só, Tito 1, 1 e 2. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade que é segundo a piedade, e a esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Você está entendendo aqui quando foi esse propósito? Antes, de antemão. Então, quando foi isso? Antes dos tempos dos séculos, antes da fundação do mundo, de antemão. E qual é o propósito? Olha só, Efésios 1, 6, 12 e 14. Efésios capítulo 1, tirei minha marca aqui. Capítulo 1, versículo 6. Para louvor da sua glória, de sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado. Qual o propósito? Para o louvor da sua graça. Vou ler o versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si, falando do Pai aqui, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da sua glória e da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado. Glória do Pai. Versículo 12. Vou ler o 11 e 12. Nele, em Cristo, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Vai discutir com Deus. Não, o senhor está errado de eleger uns e não eleger outros. Mas não é essa questão de eleição, é que uns não quiseram, outros quiseram. Bom, se ele não quer, então ele é maior que Deus, porque ele pode determinar se ele vai ou não, então ele é maior que Deus. Quem determina o decreto é Deus. Vamos lá. Nele, digo, quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Filho, nós, judeus, os que primeiro esperamos em Cristo, falando de Cristo, em quem também vós, gentios, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa. Então o versículo 12 deixa bem claro, louvor da glória do Filho. Agora o versículo 14. O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória, selada com o Espírito Santo, o qual é o penhor da nossa herança, louvor da sua glória do Espírito Santo. Deus agindo graciosamente, preciosamente na salvação, na eleição. Não esqueça do versículo 11 que diz, nele, né? Esse nele aqui, Cristo, nele, diga, e também fomos feitos herança a esse amor, essa graça tremenda, gloriosa em Cristo. Bom, eu falei o princípio, de antemão. O propósito, o louvor da sua glória. A motivação. O que motivou Deus eleger? Perdi os pecadores. Pense. Algumas pessoas têm dificuldade
em aceitar, em entender, né, que Deus vai rejeitar uns. Mas a maior dificuldade, na verdade, deveria ser como é que Deus ainda vai aceitar a outros. Essa deveria ser a maior dificuldade, porque nós somos pecadores, e você sabe que você é terrível. E você sabe do que você faz, do que você fez, do que tem feito ainda, mesmo conhecendo o Evangelho, mesmo com a verdade do Evangelho, muitas vezes você fazendo coisas que aborrecem, entristecem o Espírito Santo de Deus. Mas note bem o que diz o texto. Em amor nos predestinou, e isto foi derramado em Cristo, através de Cristo. Não se esqueça, a ira de Deus caiu na cruz. A ira que cairia sobre os eleitos caiu na cruz. Lembra que eu li Efésios 4:32? Que Deus nos perdoou em Cristo, 4:32, e 5:2 de Efésios diz que ele se entregou com um cheiro de oferta agradável a Deus, e aquela ira foi derramada ali. Olha só, eu falei agora há pouco, antes de eu entrar aqui no segundo ponto, nesse outro ponto aqui, eu falei agora há pouco e me lembrei agora, de Hebreus 12, que diz assim, verso 2, portanto, olhando para Jesus, Hebreus 12:2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Ele desprezou a afronta, ele não se importou com a afronta, embora fosse terrível, por causa do que ia ser feito, por causa do que aconteceria. Vamos lá? Então, princípio, de antemão. Antes da fundação do mundo, antes dos tempos dos séculos. Propósito, louvor da sua glória, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Motivação, o amor. Olha só o versículo 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Tem objetivos aqui, para ser santo e irrepreensível, um povo separado, um povo santo. Diante dele, em amor nos predestinou. Se você não entender o amor de Deus aqui, você vai ficar muito confuso. Porque o amor de Deus, as pessoas que começam a falar, mas como é que ele é Senhor e Criador, o universo todo, todas as galáxias, todos os planetas, todos os átomos, todas as moléculas, todos os indivíduos, todos os seres, tudo Deus tem sob controle, tudo, absolutamente. Uma partícula de um átomo lá no mais distante astro do universo, mais distante estrela do universo, Deus tem o controle. Deus sabe quem é. Deus chama as estrelas pelos nomes. Guarda isso. Qual é a motivação? O amor. João 17:24 deixa bem claro. Olha o que diz João, capítulo 17, versículo 24. João 17:24. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amastes antes da fundação do mundo. Tu amaste o Filho antes da fundação do mundo. E este amor derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E esse que foi dado, e em amor foram predestinados. E Cristo diz, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Entendeu essa relação de amor entre o Pai e o Filho? E que atinge, que derrama-se sobre os eleitos, sobre aqueles que ele escolheu, predestinou? Vamos lá. João 3,16, que é muito conhecido, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ponto. Aí vem uma questão. Então quer dizer que Deus, ele elege indivíduos ou ele elege uma situação? Como assim? Tem gente que diz assim, pensa no ônibus ou num trem, mas a maioria das pessoas gostam de usar o ônibus. Pensa no ônibus. O ônibus está indo para tal lugar e esse ônibus é a igreja, ou é a salvação. Uns falam assim. Esse ônibus está indo e vai passando, tem um motorista. O motorista é Deus, Jesus Cristo, uma coisa assim. E vai passando. E as pessoas são convidadas a entrar. Vinde a mim, vós, está descansado, não está escrito lá? Tá, ué. Então está chamando. Você tem que entender o que é graça comum, o que é graça salvífica. Se você não compreender essa graça comum e de entender a distinção entre graça salvífica, vai ficar muito complicado na mente. Então, graça comum é aquela que Deus derrama sobre todos, e a chamada é geral mesmo, mas o chamado eficaz é para os eleitos. Não adianta, você pode lutar, bater, chutar, rasgar a Bíblia, mas é isso que está escrito, ponto, acabou, fim de papo. Pode chorar, chora na cama que é lugar quente. Olha bem, não é um ônibus que vai passando, não.
Aí coloca assim, não, vai passando um ônibus e o motorista vai chamando, vamos gente, vamos. Aí você olha, não, hoje não quero. Não, venha, entra pelo amor de Deus no ônibus. Não, não quero, não entra, não quero. Não, não é isso. Então eles pensam que é assim, não, se o ônibus está indo do Rio para São Paulo, se você entrar no ônibus, seu destino é chegar em São Paulo. O ônibus está passando pela terra, indo para o céu, se você não quiser, você não vai para o céu, vai para o inferno. É isso que muitos dizem, desconhecendo as verdades bíblicas, as verdades soberanas de Deus. Deus elegeu indivíduos para fazerem parte da sua igreja. Deus não elegeu um espaço para que as pessoas viessem para esse espaço se quisessem. Morto em ofensa e pecado vai ouvir o evangelho, se Deus não agir nele, de forma alguma. O Romanos 2,4 diz que a riqueza da graça de Deus, ou desprezas tu a riqueza da sua graça, da sua misericórdia, né? Que Deus, ele dá o arrependimento para o pecador. Ele, Deus, é que dá o arrependimento. Arrependei-vos e crede no evangelho. Claro, você vai arrepender porque Deus vai te dar o arrependimento. Aí eu levantei minhas mãos cansado, aceitei Jesus, aquela coisa toda. Ninguém responde ao evangelho salvificamente, de maneira a nascer de novo, se não for o agir de Deus, se não for socorrida por Deus. Note bem, homem morto em ofensa e pecado, caído, podre em pecado, ninguém busca Deus, Romanos 3:10 em diante, ninguém quer Deus, todos vão voltar as costas para Deus, ninguém quer, ninguém busca, não um justo sequer. Então Deus, em amor, né, de antemão, elege, predestina, executa, elabora esse projeto. Jesus Cristo vem, nasce, prega, morre, ressuscita para executar esse plano. O Espírito Santo vem, Atos 2, derrama-se o Espírito está agindo, estamos aqui pelo Espírito de Deus, e os que são salvos vão compor a igreja, o corpo de Cristo, a sua igreja, em que ele é o cabeça, de maneira que nós somos predestinados, eleitos para sermos a igreja, para compor a igreja, para ser salvo. Você só é igreja porque você é salvo em Cristo, e você só é salvo em Cristo se nascer de novo, porque se nascer de novo não vê o reino e não entra no reino. João 3 e 5. Se você não nascer de novo, você não é nova criatura. Se não for nova criatura, não é filho de Deus. João 11, 12 e 13. Veio para os seus, mas os seus o rejeitaram, mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. Foi Deus que decidiu, foi Deus que decretou, foi Deus que quis que alguém nascesse de novo, que fosse sido feito filho dele. Todos são filhos de Deus? Não, querido, não são todos filhos de Deus. Criaturas, sim, filho de Deus, só aquele que crê em Jesus Cristo e nasce de novo, da água e do Espírito, novidade de vida. Então ele morto, ouve a voz, João 5, 28, 29. Haverá um tempo, já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. João capítulo 5, 28 e 29. E para ouvir tem que ser pelo agir do Espírito de Deus. E o agir do Espírito de Deus levanta o homem do pecado, tire das trevas, transporte para o reino do Filho amado. E no reino do Filho amado nós somos feitos agradáveis a Deus. Sendo feitos agradáveis a Deus, compomos a igreja. E não tem essa conversa, agora eu vou entrar no ônibus. Não, Deus vai te colocar nesse ônibus se for assim usado. Não tem essa conversa, o ônibus está passando, não quero, não, é só assim, ó, vamos, entra. É assim que Deus faz. Essa conversa aí de que, não, eu que decidi, foi nada, meu filho. Nós não somos bons, nós somos ruins, nós somos pecadores. E a misericórdia de Deus tem que ser exaltada nessa grande obra de eleição, predestinação e salvação. Então, a motivação é o amor de Deus e o resultado. Princípio, antemão. Propósito, louvor da sua glória. Pai, Filho e Espírito Santo. Motivação, o amor. Resultado. Agora nós estamos em Cristo. Pela palavra do Evangelho fomos selados pelo Espírito Santo. Agora somos a igreja. Tito 1:14 diz assim, 2:14 diz assim. Vou ler aqui, né? Tito 2:14. O meu canal está cheio de estudos sobre essas temáticas também, para você pesquisar depois também. A propósito, não esqueça de deixar um like, de compartilhar, de comentar, isso é importante. 2:14 de Tito, aqui. Tito 2:14. Vou ler o 13 e o 14. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras. Se deu assim para remir nossa iniquidade, então não é para viver em pecado, não é para, agora estou salvo mesmo, vamos pecar doidado, não. Para nos remir da nossa iniquidade e purificar para si um povo seu, zeloso e de boas obras. Qual é o resultado disso?
dessa eleição? Um povo para Deus, zeloso de boas obras. Que esse povo é a igreja, o corpo de Cristo, cuja cabeça é ele, o próprio Cristo. Então, agora vamos caminhando aqui para um momento, já finalizando. Alguns exemplos bíblicos você vai encontrar, por exemplo, em Atos 9:15, quando Deus fala com Ananias, que Paulo é um vaso escolhido, que sofreu muito pelo evangelho, que é pregar o evangelho, que é anunciar o evangelho. Se você ler Gálatas 1:15, Paulo fala que ele foi escolhido desde o ventre da sua mãe, em Gálatas 1:15. Se você observar em Juízes 13, 3-5, e se você ler mais texto também lá, vai observar que Sansão foi escolhido desde o ventre para ser nazireu e tinha ali umas recomendações. Isaías 49, 1 e 2, fala também que foi escolhido desde o ventre. Jeremias 1, de 1 a 5, escolhido desde o ventre. João Batista, Lucas 1, de 5 a 15, escolhido desde o ventre. Se você observar João 15:16, Jesus diz: não foste vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vários e deis fruto, e vosso fruto permaneça. Então a escolha é de Deus, ok? Mas é a resposta humana. Só há uma resposta humana por causa do agir de Deus, dos projetos que eu estou falando aqui desde antemão. Note bem, em Cristo, em amor, para si, e para o louvor da sua glória. Provérbio 16:4 diz que Deus projetou todas as coisas, inclusive o ímpio, para o dia do mal. Está vendo como as pessoas têm um conhecimento muito vago de Deus? Deus é amor, mas Deus é justiça. Você não pode falar do amor de Deus sem falar da justiça. Você está cometendo um grande erro. Quando as pessoas querem pregar o evangelho na rua, mas você não pode evangelizar, falar do inferno. Como que não pode? Se o próprio Cristo nos ensinou, o que mais falou do inferno foi Cristo, e se nós formos seguir as pegadas de Cristo, temos que falar o que ele falou. E eu sei quando eu vou ter chance para pregar o evangelho novamente para aquela pessoa. Se eu chegar assim, olha, Jesus te ama, Deus é amor, Deus vai te curar, Deus vai te restaurar, o casamento, não sei o que, a pessoa que ainda confessou a Cristo, não nasceu de novo. E eu sei se eu vou ter outra chance, eu tenho que falar, olha, Deus pode restaurar seu casamento, pode curar sua enfermidade, pode abrir a porta de emprego, pode dar socorro, mas você precisa saber que existe um destino eterno. Se você não crer em Cristo, não confessar a Cristo, não nascer de novo, então você está condenado. Peraí, então quer dizer que não é Deus que escolhe, sou eu que escolho? Note, o meio para que a pessoa chegue ao evangelho é o evangelho. A Deus é o evangelho. Lembra? Vamos ler de novo aqui, não pode passar despercebido. Olha o que está escrito aqui. Em quem também vós estáis, em quem? Em Cristo, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa ação, e tendo crido em Cristo, fosse selado com o Espírito Santo. Eu não sei quem é eleito. Eu não posso ir para a rua dizendo, você tem cara de eleito, predestinado. Você tem cara de ser eleito, eu vou pregar, não existe isso. Você tem que pregar e pronto, acabou. Essa conversa também que quem crê em predestinação não prega evangelho é conversa fiada, viu, irmão? É conversa fiada. Não existe isso. Quem prega o evangelho, quem anuncia o evangelho, quem fala das verdades do evangelho, ele fala por Cristo, ele fala, este é o meio em que as pessoas vão receber o evangelho. Este é o meio em que as pessoas vão crer em Cristo, vão receber a verdade do evangelho. Né? As pessoas precisam saber que o evangelho é o meio pela qual as pessoas vão chegar a Cristo. Note bem. Então não vou sair para a rua perguntando quem é eleito e quem deixa de ser eleito. Ponto. Para nós irmos aqui, observe um texto muito peculiar que está em Provérbios 16:33. Olha bem o que está em Provérbios 16, versículo 33. Diz assim o texto sagrado. Provérbios 16:33. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda determinação. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda determinação. Toda. Né? Toda. Queridos, observe só uma coisa interessante, que está no livro de Romanos, capítulo 9, que diz assim, Romanos, capítulo 9, diz a Sagrada Escritura. Versículo 15 e 16. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Então, quem determina, quem decreta é Deus. De antemão, em amor, nele, para si, para o louvor da sua glória, Pai, Filho e Espírito Santo.
o resultado é o seu povo para louvor da sua glória. Deus não elegeu um ônibus em que os que desejarem entram e serão predestinados. Deus elegeu indivíduos e os coloca nesse ônibus, né? Entre aspas, né? Esse ônibus. Olha bem Romanos 8:29, o que diz: porque os que dantes conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse objetivo aqui é glorioso, é para ser conforme à imagem do filho. A imagem do filho é uma imagem de pecador, de pecaminosa, é a imagem de promiscuidade, de podridão, de mentira, de engano. Então esquece essa conversa, irmão. Que o Espírito Santo te ilumine. Você não venha pensar mais que é eleição, é predestinação, é autoridade, é autenticação para viver no pecado. Nunca, jamais. Ele nos chamou para sermos conformados à imagem do Filho, até chegarmos à estatura de varão perfeito, ou seja, santidade, maturidade. Perfeito ali é maduro, né? Sede perfeito, né? Como perfeito é vosso Pai. A palavra, agora não vou lembrar de cabeça agora aqui quais são os dois termos em grego, mas o perfeito em Deus é perfeição, claro, plena, ele é absoluto, mas a nossa perfeição é a versão de maturidade, ser maduros, né? Essa questão de ser maduro. E ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, sermos conformados ao Filho. Agora, para encerrar, Romanos 8:33-35 diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Ué, tinha um monte de perdido. Entre eles separou um tanto. Qual foi o critério, nós não sabemos. De antemão ele amou, mas não sei. Se um dia na eternidade ele quiser mostrar, ele mostra. Se não quiser, não mostra porque ele é Senhor. E o texto está dizendo: quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem é que condena, pois é Cristo, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, a perseguição, ou a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada? E aí vai seguindo aqui, eu vou parar só aqui, ó. Quem nos separará do amor de Cristo? E esse amor de Cristo que nós estamos, nos faz sermos o seu povo, sermos a sua igreja, sermos os seus eleitos, que ele elegeu, Deus elegeu segundo a sua graciosa vontade, segundo o propósito da sua vontade. Então entenda, se você não crê em predestinação e eleição, é uma dificuldade. Você não pode dizer que não é bíblica, não pode dizer que não existe. Está claro em mais outros. Podia ler muitos outros versículos aqui, já estou com mais de 40 minutos de estudo aqui. Podia citar muitos outros versículos, mas fica bem claro: quem elegeu e predestinou é o Senhor, segundo o seu propósito, o beneplácito da sua vontade, segundo o seu querer, para o louvor da sua glória. O que nos resta é dizer: eu não mereço, mas eu te louvo porque assim fizeste. Se você crê em Jesus Cristo, você também vai fazer parte dessa igreja, mas você só vai crer para fazer parte porque de antemão Deus te elegeu. Então basta nós, igreja, pregar o evangelho, anunciar o evangelho, porque os eleitos chegarão, porque eles foram predestinados, porque Deus assim o fez na eternidade passada. E que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o seu like e orar por nós aqui, porque estamos em grande batalha, em grande luta, né, sempre. Não esqueci também do estudo da Apocalipse, estudo simples, né? Apocalipse simples, vou continuar fazendo. E continue orando por nós, para que Deus nos dê força, sabedoria e conhecimento para anunciar o Evangelho, para o louvor da sua glória. Deus abençoe a todos, um forte abraço.